Alô, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber um homem de comunicação com quem eu convivi durante alguns anos e vocês vão gostar, porque ele realmente conhece comunicação. Eu estou falando do Sérgio Kobayashi. Como vai, Sérgio? Pô, Fausto, que prazer enorme voltar aqui ao seu estúdio para bater um belo de um papo, né? As nossas conversas são sempre boas. São então, sempre vamos ver boas, se graças nessa, a Deus. pelo menos, né? a gente mantém o estilo, certo, Fausto? E você... Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Você sempre tem histórias boas para contar, né? Eu vou primeiro apresentar você. O Sérgio Kobayashi é jornalista, ele é palestrante, gestor público, consultor de marketing institucional, desculpe, diretor de marketing institucional. E hoje nos dá o prazer da visita. Ô Sérgio, você nasceu em São Paulo? Não, eu sou caipira. Eu Onde sou de você uma nasceu? cidade bem lá na região de Campinas, cidade chamada Pedreira, bem no interiorzão. Pedreira, sim. Minha família chegou lá por circunstâncias da guerra. Depois, Sim. se puder, a gente conta, né? Sim. E, na verdade, eu tenho traços mais próximos a você, porque eu sou meio italianado, certo? Eu fui criado na colônia italiana, então, no interiorzão de São Paulo. Sei. Mas cheguei em São Paulo há 50 anos. Cheguei em São Paulo em 1974. Então, eu sou mais paulistano do que... Na verdade, eu conheço mais São Paulo que muitos paulistanos. Sim. E eu me considero um paulistano. Você viveu muito tempo na prefeitura, Sim, conhece a cidade bem. Como é que foi sua infância? A minha infância foi a típica de um interiorano, filho de lavradores, né? Meu pai era lavrador, tá aqui, né? Olha você pequenininho aí. Que maravilha. Como era bom essa idade. Né? É mesmo. Então, eu fui criado na lavoura, saí da lavoura com 13 anos, fui para a cidade, fui para Pedreira, fui ser auxiliar do padre, e depois seminarista, e depois vim para São Paulo, com 17 anos eu vim para São Paulo, e aqui estou em São Paulo, paulistano, e nessa vida política, né? Quem diria, né? E comunicação, né? Comunicação, né? Que, na verdade, o fato de eu ser um tanto italianado, ser um tanto expansivo, né? Expansivo, e ao mesmo tempo ter convivido com um ambiente de igreja, eu fui para humanidades. O natural para os filhos japoneses era ir para exatas, para biológicas, ser médico, ser engenheiro, coisas da natureza. E eu acabei virando jornalista. Então, eu sou um japonês, um Nisei um tanto diferenciado. Um japonês vocacionado na comunicação. Vamos começar falando um pouquinho de política, então. Vamos. Mário Covas, que é um nome que todo mundo respeita até hoje. E eu, para mim, sempre com elogios da minha parte, porque ele realmente foi um bom prefeito de São Paulo e também um ótimo governador de São Paulo. Como é que você conheceu o Mário Covas? Mário Covas eu conheci quando ele retornou do período de cassação. Mário Covas, entre aspas, usufruiu dos seus 10 anos de cassação na íntegra, né? Então, quando ele foi reconduzido à vida pública, em 1979, 78 na verdade, ele foi uma espécie de administrador da campanha ao Senado do Fernando Henrique Cardoso. Foi aí que eu conheci um pouquinho, mas não tinha convivência nenhuma. Na verdade, a minha convivência com o Mário começou em 1980, quando ele se transformou. Na extinção da Arena e do MDB, ele se transformou no presidente da Comissão Provisória de São Paulo para recriar o PMDB. Sim. E eu fui um tanto responsável pela criação dos diretórios da Bela Vista, da Liberdade e da Sé. Eu era muito jovem e fui com ímpeto para a recriação do Você lembra PMDB. que ano foi isso? 1980. 1980. E depois, em 82, tivemos a eleição do Montoro para governador e do Mário para deputado. Isso. Né? E foi aí que começou a minha intimidade com ele, e aí perdurou até o dia da sua morte. Até 6 de março, acabamos de comemorar 6 de março. Nesse ano entramos nos 30 anos do falecimento dele, nos 25 anos, na verdade, 25 anos. E com ele, eu fiz toda a vida política com ele e, ao mesmo tempo, fiz o velório dele. Esse foi o momento mais triste da minha vida pública. Em 86, o PMDB tinha nomes como Fernando Henrique Cardoso e o Quércia.
porque diziam que Covas era um candidato para cumprir tabela. Não Você era lembra bem disso? assim, lembro, mas não era bem assim, não. O problema é o seguinte, sempre se respeitou, mesmo no PSDB, no PMDB e depois no PSDB, se respeitou a tal da fila, né? Você tinha uns nomes um pouco mais amadurecidos nessa vida O pública, que não né? existe hoje, O né? que não existe hoje. É, O João Dória foi uma é, excrescência, né? é, Uma excrescência. Até foi um bom administrador, mas foi é. uma excrescência, tá? Foi. Esse que está aí também, o Tarcísio Sim, também, certo? Então, sim. naquela época se respeitava. E o Mário Covas era o terceiro ou quarto da fila. Respeitou-se isso, sim. Respeitou-se, sim. Então, isso tudo, na verdade, eu acho que a época quem criou isso daí criou com intenções de fazer alguma firula, mas não, mesmo entre eles existia esse respeito. Eu me lembro que o Covas, quando foi candidato a senador, ele tinha poucos recursos, né? Sim, aliás, que poucos, você está sendo generoso. Não tinha recurso nenhum. Nenhum. Saiu candidato a senador, nós tínhamos no comitê uma Caravan, que já era velha à época. Uma Caravan em 86 era uma Caravan em 1978, isso está na história, certo? Uma Kombi e um escritório emprestado. Não somente isso. E o salário dele, na época de deputado, que era comum a todo mundo, né? Pô? Naquela época, Sérgio, o que significava ser o senador mais votado do Brasil sem o apoio empresarial? Foi complicado. Mário Covas ganhou, foi eleito o senador mais votado do Brasil É, naquela época, da história, tinha sido a é. história, exclusivamente com a verve dele. Certo? E ali nós que vivíamos ao lado dele, nós aprendíamos muito. Eu digo para você que eu fiz bacharelado, mestrado e doutorado em política com um orientador só com Mário Covas. Na vida acadêmica, eu sou tão somente um bacharel em jornalismo e comunicação. Certo? Mas na vida política eu posso dizer que sou doutor graças ao Mário Covas, porque ele era de fato um bom orientador. E ele tinha carisma, né? Carisma, isso que não faltava. O Mário Covas tinha de bom uma coisa, ele era bom técnico, por quê? Porque ele usava do seu cartesianismo quando se falava de engenharia e de administração. Mas ele também usava dos seus princípios filosóficos, da sua filosofia, do que ele havia de fato convivido com o socialismo naqueles 10 anos de cassação que ele teve, e que ele se transformou num excelente, no melhor, digamos, no melhor político com as duas almas, a É, do técnico e a do gestor é, político mesmo, né? é. Era muito bom naquela época ver os embates entre ele e o Paulo Maluf, né? Sim, cheios de picuinhas e poucas filosofias, né? É, Eles eram picuinhas porque o Mário Covas ele entrava na seara do adversário e dobrava o adversário. Ele conhecia de fato a alma do adversário. Ele conhecia o Maluf como ele conhecia sim. Os muitos dois dos fizeram a seus pole, familiares. né? Os dois fizeram a pole, os dois eram engenheiros, ele sabia como o Maluf pensava. Só que o Maluf não aprendeu, o Maluf não sabia como o Mário Covas pensava, agia. Essa era a diferença. Também com os demais adversários. Sempre foi assim. Então, isso era uma maravilha para todos nós. Era um deleite, como a gente diz. Em 94, o Covas era favorito. Como foi a transição da escassez de 86 para 94? Que escassez. Não tinha um nome Não, tinha. De 86 para 94, nós isso, passamos pela criação do PSDB, isso. que foi um Você foi marco. um dos fundadores. Fui o último que assinou a ata de fundação do PSDB. Sim, Eu fiz de propósito, porque como eu cuidava em parte do livro de fundação, certo? sim, Naquela sim, época era um sim. livro, eu não fui um dos 140 iniciais como mandava a legislação. É claro, eu não era figurão, eu era meramente um assessor, certo? É, Mas como eu cuidava do livro, então eu fiz questão de ser o último a assinar. E a partir de mim, ninguém mais. 1368. Certo? E levei ao TSE, quem levou ao TSE para protocolar fui eu. Peguei a ata, o presidente assinando, levei a ata ao TSE em Brasília para protocolar e a partir de mim ninguém mais. Então, isso foi uma mera preciosidade de minha parte. Mas, como fundador, deu para eu assistir toda essa história. Vi todos esses personagens passarem. Por isso que eu digo, tinha fila, né? E respeitou-se a fila. Respeitou-se a fila. Agora, a escassez que você pode me dizer não foi tanto assim. Tanto é que elegemos presidente da República em 94, elegemos aqui em São Paulo o governador de São Paulo, Mário Covas. Agora, Mário Covas ele se submeteu como bom soldado do PSDB que ele criou, ele se submeteu a digamos, alguns desafios. Por exemplo, ele foi candidato a presidente da República sabendo que não ganharia. Não tinha estrutura. Naquela época não tínhamos avião para cruzar o Brasil.
Tínhamos um avião emprestado pelo Ronaldo César Coelho, que era deputado no Rio de Janeiro. Era banqueiro, né? Tinha um aviãozinho. Era naquele aviãozinho que cabia os 5 passageiros que nós corremos o Brasil. Certo? Num deles, eu me lembro bem, era o Mário Covas, eu, o outro secretário, a Regina Duarte e o Fagner. O Fagner correndo o Brasil. Você imagina que tropa correndo. Quando os outros candidatos andavam com 5, 6 jatinhos, nós andávamos com um ainda emprestado 3 dias por semana pelo Ronaldo César Coelho. Regina Duarte Então, e Fagner. E Fagner, para você ver como nossos. Então era essa a tropa do Mário Covas, sabendo, é claro, mas fazendo o quê? Mário Covas sabia que tinha que fazer a evangelização social-democrata, ou seja, fazer a pregação da social-democracia pelo Brasil e sair candidato a presidente, e mesmo assim ficou em quarto lugar. Aí sim, no ano seguinte, em 1990, saímos ao governo de São Paulo. As perspectivas eram boas, só que aí o coercismo e os seus recursos quebrou o Banespa, como ele próprio confessou, fez com que Mário Covas amargasse uma grande derrota. Mas aí nós fomos para 94 bem estruturados. Aí o PSDB, sim, estava consolidado em praticamente todos os municípios do estado. Com Alckmin de vice. Que levou o Alckmin de vice, até porque o Alckmin era um encantador, né? Um encantador. E nós logramos bem depois a reeleição de 98 e depois 2002 com o próprio Geraldo Alckmin, já com Mário Covas falecido. Ele tinha confiança absoluta no Geraldo Alckmin. Né? Sim, sempre foi. O Geraldo Alckmin tem muitos pecados, mas a de fidelidade e de trabalho, você não pode negar que ele era um obstinado. Ele é um obstinado. Atualmente ele é vice-presidente da República, no governo do PT. As circunstâncias políticas, Fausto. Sim. Na medida em que você obedece o preceito de que você tem adversários em política, você não tem inimigos, isso pode acontecer. Nós tratamos o correto é isso. Né? Nós tratamos o PT sempre com muito respeito. O PT não tratou tanto a gente com respeito. Nós tratamos o PT sempre com muito respeito. A Mário Covas considerava o PT adversário. Tanto é que ele era amigo do Lula. Né? Ele era confidente, aliás, ambos eram confidentes entre si. Certo? Na hora em que o Lula precisou, o Mário Covas foi ao palanque do Lula, em 89. Porque o Mário Covas dizia bem claro, no segundo turno, é o que se preconiza no parlamentarismo. Nós advogamos na Constituinte o parlamentarismo. O PT até nos derrotou, porque o PT fez opção pelo presidencialismo no plebiscito de 1992. Mas o Mário Covas respeitava. Então, no segundo turno, você tem 2 candidatos. Você tem que escolher qual é o menos pior. Sempre tem alguma coisa que diferencia. E no segundo turno de 90, nós fomos com o PT no palanque do Lula. Certo? Por quê? Porque o outro era o Collor, que era uma excrescência. Certo? Depois nós fomos para o palanque da Marta também. Como a Marta veio para o palanque do Mário Covas também em 1998. Então, esse tipo de coisa é plenamente aceitável num processo em que a gente advoga o parlamentarismo. Nós advogamos até hoje o parlamentarismo. Então, nesse aspecto, fica tudo tão Isso certinho. que você está falando não se aplica aos políticos de hoje. Porque o problema de hoje... Porque hoje nós e eles continuam a mesma atuada. É o que eu digo, Fausto. Hoje não se faz política com a cabeça. Se faz política com o fígado. E política não foi feita para fazer... Só tem um que faz com a cabeça, que eu conheço, que é o Kassab. Mas esse é mestre. Não é? Esse é mestre, tanto é que está onde está, entra em todas as naves, todos os navios, balança e tal, mas esse eu considero hoje o Kassab como o mais preparado de todos. Mas faz com a cabeça. Agora, quando se faz com o fígado, quem faz com a cabeça leva vantagem. Leva vantagem. Agora, é um problema, porque nós temos o Brasil que temos hoje em função disso. Dos interesses pessoais e do fígado, que é... Parece que nós importamos de algum outro planeta isso. Isso é uma maldade para a gente. Você presidiu a imprensa oficial do Estado. Sim. Quanto tempo durou isso? Mário Covas me deu a missão de reestruturar aqui. Era a única instituição de São Paulo que tinha superávit. E Mário Covas deu a mim essa prerrogativa de administrar aquilo que tinha lucro, não aquilo que tinha prejuízo. Sim. Mas com a seguinte recomendação. Japonês, vai para lá, administra aquilo, enxuga aquele negócio, coloca aquele negócio lá na ordem do dia, como deve ser de fato uma gráfica pública, uma empresa de comunicação pública, mas nunca venha me pedir dinheiro, porque se o dia que você vier me pedir dinheiro, traz junto a carta de demissão.
Eu nunca levei a carta de demissão e Sim, sempre... Foi sim. uma empresa, Salto, olha, é uma pena que tenha caído também nas graças de um governador que resolveu aderir a um mercado. Aquilo lá foi muita pressão, foi muito lobby da iniciativa privada para que se extinguisse a gráfica pública. Por quê? Porque quem faz serviços públicos é a De empresa... quem nós estamos falando? Estamos falando da Abigraf, Sim, tá? E que fez a extinção da imprensa oficial, porque dizia que a imprensa oficial concorria. A imprensa oficial não concorria, a imprensa oficial era uma sociedade anônima, é, pagava os mesmos impostos que qualquer gráfica paga. é. Mas sucumbiu. Bom, você tem uma ideia, eu quando deixei a imprensa oficial, ela dava um lucro estimado em 50 milhões por ano. Sim, Era pouco, mas 50 milhões por sim, ano. Para o Estado, uma empresa que sim. dê Um 50 milhões. valor Só que respeitável. eu agora posso até confessar, agora eu confesso. Para não pagar imposto sobre isso, porque teria que pagar 30%, eu gastava esse dinheiro durante o ano em atividades de Estado. Eu fazia feiras do livro, imprimia os livros das universidades, tudo na base da parceria. E Sim, gastava esse dinheiro, sim, certo? Para não dar um lucro efetivo muito sim. grande, certo? Bom, a imprensa oficial foi extinta há 4 anos. Foi extinta a imprensa, não Sim. existe mais, certo? É. Porque o culpado fui eu também, depois eu te digo por quê. Mas a imprensa oficial, o prédio da imprensa oficial foi vendido o ano passado para o mercado imobiliário por 150 milhões. E um baita prédio, né? Não, 28 mil metros Fui algumas quadrados. vezes lá. Lá cabe 5 ou 6, lá cabe 5 ou 6 edifícios. É. Foi vendida a 150 milhões. Pô, para uma empresa que dava 50 milhões de lucro em 2000, no ano 2000, é sinal de que estava ganhando agora o equivalente a 60 ou 70. Então, você vendeu aquele imóvel pelo lucro de 2 anos da empresa e demitiu 1.000 pessoas, diretos, 1.000 empregados. E você acabou com uma atividade de Estado, quem trouxe foi Dom João VI. Você acabou com a história do Estado de São Paulo, né? Mas é tudo isso, fazer o quê? Como diz, cabrito bom não berra. Eu estou fora do governo, estava inclusive fora de São Paulo, eu estava no Ceará, então não tinha por que reclamar e isso Mas aconteceu. por que você falou que você seria um dos responsáveis? Porque eu informatizei aquele negócio, porque eu Sim. fiz o Diário Oficial eletrônico. Sim. E foi com esse pretexto que não, Diário Oficial era para fazer Diário Oficial. Dom João VI trouxe o Diário Oficial para ser impresso. Como não tem mais impresso, vamos extinguir a gráfica. Sim. Certo? Eu extingui, eu trouxe a certificação digital para o Brasil. Hoje você assina digitalmente. A primeira instituição pública que fez a certificação digital no país foi a Imprensa Oficial de São Paulo. Fomos nós que introduzimos em São Paulo. E, em função dessas modernidades que nós criamos, é que isso foi o pretexto para encerrar a imprensa oficial. Infelizmente, se eu estivesse lá, não seria... aliás, se Mário Covas estivesse vivo, não seria encerrada essa atividade, não. Como é que você avalia o mercado editorial brasileiro hoje? Olha, não é o brasileiro, é o mundial, né? Você tem hoje uma grande dificuldade, até porque você hoje não ensina a criança a ler. A ler da forma como tem que ser lido. Então, o mercado editorial sofre muito, Fausto. Mas é normal, a tecnologia, o progresso vem, o mundo é sempre contemporâneo, né? Então você tem que reativar o processo. Agora, a escrita formal está se retornando. Começou agora na Finlândia, começou agora na Suécia. Acabou esse negócio da criança já logo, rapidinho, já nas primeiras idades, não, na escola não entra mais o celular. Então você tem a retomada, o que a gente chama de escrita cursiva, né? Porque as pessoas não estavam mais sabendo escrever. Você pega hoje a caligrafia de um jovem nosso aí da faixa dos 6 anos aos 15 anos, é um horror. É um horror. Na nossa Hoje época, é difícil você encontrar. na nossa época tinha a tal da aula da caligrafia. Você, não chega a esse extremo de criar a aula da caligrafia, mas de fazer com que ele de fato entenda, ele faça a associação do que ele está fazendo manualmente com como ele está pensando. Não é o teclado mais que resolve. E, aliás, não existe nem mais o teclado. O sujeito é um dedo só indicador que funciona. Certo? Isso é um problema danado. Você se comunicar no futuro só com o indicador. Certo? Então, isso tem sido um problema. Eu, na época, fiz o Underwood, chamava a escola de datilografia. Não, eu também. Então, eu fui professor de datilografia com 13 anos na Escola do Padre. Você foi? Em Pedreira. Olha. A escola de datilografia da minha cidade era da igreja. Então, eu fiz a escola de datilografia de graça, porque eu era coroinha, certo? Tinha direito. E, ao mesmo tempo, como era bom datilógrafo, eu virei professor com 13 anos de idade. Quer dizer, Sim. Isso tudo, então, a gente tem... nós carregamos essa gênese
do manual para o técnico, para o mecanizado, né? Agora, infelizmente, hoje em dia o sujeito já nasce, já não é nem mecanizado, né? Já é informatizado. Já. Você deve escrever com os 10 dedos, né? Eu, à época, escrevia 600 toques por minuto, como se diz, né? Tanto é que quando eu cheguei em São Paulo, um dos meus primeiros empregos foi no Correio. Eu era auxiliar de telégrafo. O auxiliar do telégrafo não era para ficar no ti, então eu ficava no telex. Sim. Eu trabalhava no telex. Então Sim. eu trabalhava porque o telex só tinha no Correio Central aqui na São João. Certo? Então você escrevia os tópicos de telegrama no papel e todas as agências mandavam para lá para nós transmitirmos para o Brasil e para o mundo. Eu trabalhava nesse... Telex é por onde chegavam as notícias do Brasil. Sim. E o teletipo chegavam as notícias internacionais. O teletipo era das empresas jornalísticas. Mas era o telex. Era o telex. Só mudaram o nome para teletipo. Ou seja, uma vez eu ganhei um concurso de datilografia na Rádio Bandeirantes. Eu tinha muita rapidez para escrever. Então, é o que eu digo. Eu cheguei a 600 toques por minuto. Por minuto. Quer dizer, isso era uma barbaridade à época. Era uma maravilha, né, Fausto? Mudou tudo. Mudou tudo. Ao assumir a Secretaria de Comunicação em 2005, qual era o principal desafio que o governo enfrentava? Escassez de recursos. Aqui em 2005, na Prefeitura de São Paulo, eu fui secretário de Comunicação do saudoso prefeito, saudoso não, porque ele está vivo, mas do grande prefeito José Serra, depois governador. A escassez de recursos, sobretudo com uma máquina desestruturada, né? Nós pegamos uma máquina, aí sim a gente pode dizer que aí era adversário, era o PT, certo? A Marta Suplicy havia deixado uma prefeitura num desarranjo, num caos danado. Ela só tinha feito os túneis aqui, alguns túneis e ainda túneis tortos, né? Que a gente até hoje pergunta por que em túnel tem curva. Geralmente em túnel não tem curva, mas fez com que nós tivéssemos que trabalhar meses e meses no processo de recuperação estrutural de São Paulo. Estrutural física e estrutural administrativa, né? E o Serra, muito obstinado, trabalhou com isso. Em um ano, ele fez com que a máquina voltasse a funcionar. E foi o meu ano, e naquele ano que eu fui secretário, nós tivemos um mensalão aqui no Brasil. E para a gente foi um horror, né? Porque aí a população entendia que era tudo, como é? Gato do mesmo saco, farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco não éramos, não. Nós éramos tanto diferentes, nós vínhamos da escola PSDB. Então, mas foi um trabalho tranquilo, um trabalho bom, um trabalho que fez com que a gente crescesse, inclusive em conhecimentos, né? Eu havia sido secretário do Mário Covas no ano de 1983, quando ele foi prefeito, que era tudo mecânico. E aí chego 20 anos depois para ser o secretário de comunicação do Serra, na mesma prefeitura, com a mesma estrutura de 1983. Imagine. Os que sucederam o Mário Covas de 1983 a 2005 não fizeram nada, absolutamente nada para modernizar a máquina. O sistema de processamento de processos, o sistema processual da prefeitura era o mesmo criado em 1983. Era o mesmo. Incrível, né? E você não pensava só na grande imprensa, né? Eu me lembro que você também cuidava das pequenas empresas de comunicação. Sim, Fausto, São Paulo é um microcosmo. Apesar de ter 11 milhões de habitantes e 1.250 quilômetros quadrados, 1.350 quilômetros quadrados, ele é um microcosmo. Os prefeitos que assomavam pensavam em ser líderes nacionais. Não, o prefeito de São Paulo é líder regional, talvez o líder só da sua cidade, dependendo da sua performance política. Apesar do Serra ser um grande, o Serra focou na cidade de São Paulo. E aí nós fizemos o quê? Nós fizemos uma gestão focada na cidade de São Paulo, pelo menos naquele início, né? E deu certo. Você é muito focado na educação também, né? Sim. No ano que eu não faço política, eu faço educação. Só que agora eu resolvi fazer educação o resto da vida, porque a política está um horror. Educação é o começo de tudo, né? Claro, se você não forma a criança hoje, a criança não será um bom político quando adulto. Isso. E eu não sei se elas estão sendo tão bem informadas assim, ou formadas assim, né? Não, Fausto, é lamentável. Mário Covas havia deixado projeto, como a gente diz, a prateleira pronta para todos os anos seguintes. Inclusive a municipalização de fato do tal do Fundi 1, que a criança vai do 1º ao 5º ano
daquilo que a gente chamava de primário, lembra? Nossa era primário. Sim, nossa Então, época tem era a creche, né, que primário. chama-se educação infantil. É. Do primeiro ao quinto ano é educação, ou seja, o Estado, o município ajuda as famílias a educar os seus filhos, põe É. na creche. E depois vem o ensino fundamental. Aí o Estado, o município passa a ensinar, que é do primeiro ao quinto, que é onde se alfabetiza a criança. Onde ensina a criança a fazer as 4 operações matemáticas e trabalhar o quinto, de fato, o idioma, trabalhar o letramento. Aqui no estado de São Paulo, o Mário Covas deixou preconizado de tal forma que em 10 anos todos os municípios assumissem também o Fundo 2, que vai do 6º ao 9º ano. Então a criança ficaria na tutela, no bigode do prefeito, os 5 anos iniciais da educação infantil, sabe? E depois do ensino fundamental. Então a criança ficaria 14 anos no bigode da prefeitura, do prefeito, ou seja, quem saísse no 9º ano do ensino fundamental sairia já preparado para ser cidadão. Bom, não aconteceu isso no estado de São Paulo como um todo. Os municípios mal absorveram só o primeiro ciclo, o Fundo 1, que é do primeiro ao quinto. Só que agora chego anos depois, décadas praticamente, e vejo que não funcionou. A prateleira não andou como deveria ter andado. As crianças no estado de São Paulo hoje, no 5º ano, estou dizendo no 5º ano, quando sai do Fundo 1, o estado de São Paulo é o 6º estado educador do país. Pode isso? Tem cabimento? É uma vergonha. Uma vergonha. Agora, em alfabetização, piora, Fausto. As crianças do estado de São Paulo, eles são os 13º do país. Ou seja, chega a 54 pontos. Em alguns municípios, 56. Você imagine que de cada 100 crianças aqui no estado de São Paulo, com 11 ou 12 anos, das 100 crianças, em torno de 44 não saibam ainda, conheçam o alfabeto e não saibam que existe mais, menos vezes dividir. É isso que está acontecendo no estado de São Paulo. É incrível. Você tem Alagoas, que era um escárnio. Hoje é o 2º estado. Alagoas. Você tem o Piauí progredindo rapidamente. Aí você tem São Paulo, Minas Gerais, Sudeste, nesses números horrorosos. Rio de Janeiro nem se diga também. Então você tem o Sudeste do país praticamente colocado do meio para frente. Seria isso aí uma displicência com a educação? O problema todo são os sucessivos governos que entram e não se atentam a isso. São empreendedores só de grandes obras. E não pode. A grande obra que um governante faz nesse país, pode fazer nesse país, é cuidar da educação. E dinheiro tem, Fábio. Desculpe. Dinheiro tem. Nós sabemos que dinheiro tem. Né? Quando o advento do Fundef, que depois virou Fundeb, do ensino básico, ensino básico, certo? Ou seja, dá o dinheiro para o município até os 14 anos, é porque tem dinheiro, o Estado, a União está dando, o Estado está dando, os municípios estão arrecadando. 25% da arrecadação dos municípios tem que ser obrigatoriamente dedicados à educação. Mas você faz com que as coisas não andem. Ou seja, tem muito bônus hoje e pouco ônus. E você tem aí também um grande pecado. A estrutura sindical prejudica demais a educação, porque é só corporativismo. E isso eu tenho porque eu faço gestão da educação. A estrutura sindical é um horror na educação. Você vira e mexe, você vê aí professor batendo e professor apanhando. Ou quando ele bate, como bateram no Mário Covas, é um horror. Você não admite que o professor bata no governador. Mas ao mesmo tempo... Eu lembro bem E ao mesmo tempo, quando o professor apanha, como aconteceu no Paraná, infelizmente eu estava lá, com o Beto Richa. Foi uma casualidade. O professor apanhou. Agora, não foi professor que apanhou lá, não. Foi sindicalista que apanhou no Paraná e que sangrou. Certo? Mas aí a foto no Brasil inteiro é como se aquele sindicalista, se fosse professor, estivesse sangrando por obra do governador. Escola cívico-militar, você é a favor ou contra? Contra. Eu sou a favor da escola cívico-militar do privado. Você tem dinheiro, você quer montar uma escola, você monte, porque se é um processo, digamos, em parte ideologizado, pode ser, admite-se, nós vivemos um processo democrático. Certo? Agora, na conta do Estado, não, porque fica muito mais caro. E outra, aí também aí eu tenho que defender o professorado. O professor não admite ser mandado por militar. Não existe isso, é impossível. Aí chega lá o tenente, o capitão, o sargento, mandando no professor.
E às vezes o tenente, o sargento, sequer tem a formação escolar claro, que tem um professor. Exatamente. Não, para com isso. Nada disso. Agora, se é num processo privado, plenamente possível. Sob a égide do poder público, eu sou contra. Não pode, porque já tem as escolas militares. Você tem a escola de cadetes do Exército de Campinas, você tem não sei o quê, você tem a AMAN, você tem tudo isso já sobre a tutela militar, dentro dos recursos que se destinam ao ensino militar. Então, que seja assim. Isso é dos países democráticos. Você vai ao Japão, não tem forças armadas. Você vai à Costa Rica, não tem forças armadas. E são países, estados que estão plenos de conhecimentos. Então, vamos diferenciar as coisas. Aliás, vamos dissociar as coisas. Tá? Então, essa de escola cívico-militar, não sou a favor, sou contra, não advogo. E se alguém quiser me chamar para fazer consultoria de gestão, que me chame já sabendo dessa minha... Sim, do seu modo de pensar. Isso. Essa história do Ceará, você ficou lá 4 anos. 4 anos. Cidade de Caucaia. Sim, o segundo maior município em população do estado, apesar de ser um município do tamanho da cidade de São Paulo, 400 mil habitantes. Você foi secretário de Educação. Secretário de Educação. Lá eu sucumbi ao apelo do prefeito, que eu queria fazer somente a consultoria. Eu sucumbi, olha eu aqui. O menorzinho de todos era o secretário. Então era 1,60 m, faltou adubo na minha... Como é que foi essa experiência, Sérgio? Foi maravilhosa, porque eu fui aprender como de fato se faz uma educação estruturada. Por quê? Porque eu via com pesar a educação aqui da cidade de São Paulo. Eu havia sido coordenador geral da educação aqui de São Paulo com o Kassab. O Kassab me deu essa missão. E via com pesar a forma como os alunos aprendiam, que não eram dos bons. Tá? Eu fui presidente da FDE de São Paulo também, junto com o Geraldo Alckmin. E também via que as questões estruturais não estavam boas. Eu falei, mas como é que o Ceará é? Por que o Ceará é bom? Porque o Ceará coloca 40% dos que estão ingressando hoje no ITA, em São José dos Campos, 40% é composto de cearenses. Aí eu fui descobrir que foi por causa disso. O tal do ensino estruturado, criado, começou na cidade de Sobral, no sertão do Ceará. Sim. Uma cidade pobre, 140 mil habitantes, tinha a melhor educação do ensino fundamental. Que beleza, hein? Como é que pode? Se depois outra contaminou, dos 184 municípios do Ceará, contaminou 100 municípios. Aí fez com que o Ceará fosse o estado com a melhor educação básica fundamental desse país. Né? Que depois estava transmitindo esses conhecimentos para Alagoas. Alagoas estava copiando o Ceará. Certo? Como é que pode São Paulo ficar como sendo o sexto em educação no ranking nacional e 13º em alfabetização? Eu fui aprender lá como é que se faz. Cheguei aqui a ter a graça de ter na alfabetização não 54% como São Paulo. Lá eu cheguei em 2023 com 98,9%, ou seja, de cada 100 alunos, só um aluno com dificuldade no aprendizado. Quem era o governador lá na época? A época era, na metade do período eu peguei com o atual ministro da Educação, era o Camilo Santana, e depois veio o Eumano de Freitas. Mas eu não era vinculado ao Estado. Era vinculado ao município, que em tese era de oposição, mas depois aderiu também ao Estado. A escola era municipal. As escolas municipais, eu tinha a segunda maior rede com 56 mil alunos. 56 mil alunos. Era uma grande rede, e hoje está galgando. Mas quando eu cheguei lá, ela era o último município no quesito educação do Ceará, que aliás envergonhava o Ceará, por quê? Porque colocava, mesmo sendo o melhor, colocava o Ceará um pouquinho abaixo. Uma segunda maior rede, muito abaixo, era dos 184 municípios, Caucaia era o 100º ou 84º no quesito educação. Muito abaixo do penúltimo colocado. Pode isso. Você levou a família para lá, para morar lá? Eu fui sozinho morar à beira da praia, viver maravilhosamente, comendo queijo, tomando água de coco, comendo camarão todos os dias, morando à beira da praia, mas trabalhando 18 horas por dia na labuta da educação. Fui sozinho, fiquei sozinho 4 anos lá. Sérgio, você sabe que a gente tem um portal, né? Que é só de artigos, de personalidades notáveis e tal. Você, quando tiver um tempinho, escreva um artigo para o nosso portal. Um prazer. Vai ser uma honra para mim. Muito prazer. Ter você como... Ultimamente, eu não estou escrevendo muito, mas para você, vamos dizer que a gente faz Você vai abrir uma exceção. Isso exceção. mesmo. Obrigado.
Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Esse convite de Calcaia, como é que chegou? Você foi convidado por quê? Eu fui convidado pela Fundação Vanzolini da Universidade de São Paulo. Na Ah, verdade, o prefeito de lá havia sido deputado federal e em conversas com amigos na Câmara dos Deputados, a ele foi recomendado, quando ele foi eleito, a ele foi recomendado que procurasse a tal da Vanzolini da USP, que havia feito a BNCC para o Ministério da Educação. Se fez sim. para o Ministério, se fez para os 5.600 municípios do Brasil, porque não poderia ajudar um município do Ceará. E o prefeito foi atrás da tal da Vanzolini e logrou êxito com a Vanzolini, e a Vanzolini sugeriu, então, que para fazer a política do não, porque eles perceberam que em Calcaia precisaria alguém que fosse lá para falar não para os maus costumes, levasse alguém de fora, porque cearense não iria conseguir combater cearense. E aí a Vanzolini me convidou para ser chefe da consultoria, então, que ela faria lá. Mas lá chegando com o meu currículo, o prefeito ficou tão entusiasmado que resolveu, me impôs a secretaria. Falei, bom, em se tratando do Ceará, não tenho nada a ver, tá, eu aceito. Eu recusei ser secretário em muitos municípios de São Paulo, recusei ser secretário no Paraná. Falei, mas eu aceito, sim, porque eu também tenho curiosidade para saber qual a situação de fato da educação brasileira, a começar pelo Ceará, que era o melhor. E lá me dei bem, acabei aceitando um cargo e fiquei praticamente 3 anos e meio dentro do E processo. você, como uma pessoa de São Paulo, chegando numa cidade do interior do Ceará, não bateu nenhuma ciumeirinha por lá? Não, o Paraíba, essa é a grande vantagem. O cearense é muito receptivo, Sim, é muito da boa, como a gente diz aqui, sim, sabe? E lá eu fui muito bem aceito, era o único japonês na cidade, né? sim, o único O único japonês. japonês, o único de origem japonesa, de Sim, olho já. sim. Fui muito bem aceito, até porque eu deixei bem claro, eu estou aqui transitoriamente, estou aqui para ajudar o prefeito a colocar os pingos nos is, e depois eu vou embora, depois o trono fica para alguém do Ceará, como de fato ficou, né? Não tenho nenhuma pretensão de me eternizar aqui e prometo não transferir o título eleitoral para cá, certo? O que você plantou lá está sendo colhido? Em parte, porque você sabe que na gestão pública municipal, os prefeitos eles erram demais. O atual prefeito está pecando um pouquinho. A atual secretária, digamos, ela é da estrutura da educação, ela faz sim acontecer, mas tem as suas limitações. E o problema todo desses municípios é a questão do investimento, é priorizar o investimento. Ou se prioriza o investimento, como fez o meu prefeito, né? Ou se prioriza o investimento, ou você acaba rodando na mesma. Então, digamos que o meu medo é que caia um pouco, mas não vai cair tanto quanto eu encontrei lá quando ali cheguei, né? Então, a expectativa é que aos poucos se melhore muito, até porque o próprio estado do Ceará fica muito em cima disso. Não deixa cair, porque o município, no fundo, é um município cearense também, não é um município piauiense, o Rio Norte Grandense, tal, não é. É um município do Ceará e tem que ser cuidado pelo próprio estado do Ceará. Esse é um grande problema de gestão pública, né? O que sai, fez, não vale nada. Então, lá no Ceará, pelo menos nesse aspecto, ainda se trabalha de forma É, diferente, né? O problema é todo o seguinte, que em educação, Fausto, tem que ser política de Estado. Não pode ser política da gestão, daquela gestão. Tem que ser política de Estado. Por quê? Porque o aluno, ele fica sob o bigode, volto a dizer, sob o bigode, sob a tutela do Estado, até os seus 17 anos. 5 anos no ensino fundamental, como eu te disse, na creche. 5 anos depois no Fundi 1, que são os anos iniciais do ensino básico, e depois mais 4 anos no Fundi 2, e depois mais 3 anos no colegial, que é o ensino médio, que fica no bigode do Estado. Então você fica os 14 primeiros anos na prefeitura, e depois mais 3 anos do Estado, e depois ainda tem 1 ano de exército, em tese de Forças Armadas. E depois é que você será cidadão pleno. Então o aluno que não vá para a escola privada, ele fica sobre que é a sua grande maioria, 90 e tantos %. Tá?
Se não cuidarmos disso, a culpa do aluno, do jovem ter sido mal ensinado é do Estado, é da prefeitura, é do governador. Então tem que se ter consciência disso. Então tratar a educação como uma política de Estado. Começou aqui, termina. Não fica interrompendo, não fica fazendo... E é o grande problema hoje. Entra prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente da República, sai presidente da República, e todos eles querendo criar moda, como a gente diz, a moda caipira, né? Vamos criar moda, certo? Não tem que criar moda, não. Tem que ser um sistema estruturado, criado lá em Sobral, em 1995. Funcionou no país, tem que funcionar. Funcionou no Ceará, tem que funcionar no país. Está aí a prova de que funciona. Sérgio, quando eu estava na Secretaria de Esportes da Prefeitura, eu fiquei 3 anos lá como secretário, né? Eu tentei fazer um conselho de ex-secretários, 4 ou 5 só. Mas por que disso? Eu poderia estar fazendo alguma coisa que o anterior tentou e não conseguiu por algum motivo. E eu já, então, não faria. Ou seja, seria um conselho de verdade mesmo. Só que a política impediu isso, porque eram secretários de outros partidos. Esse é o problema. Aí você não consegue fazer. É o tal do conselho, né? Porque tenta-se fazer aqui no país o Conselho da República chamar ex-presidentes. Eles divergem naturalmente. Olha, esses conselhos têm que ser formados, na verdade, Fausto, por pessoas que não tenham vínculos partidários. Senão não dá certo. Senão não dá certo. Não dá certo. É uma pena, porque os municípios têm os tais dos Conselhos Municipais de Educação. É criado, é institucionalizado, é por lei que se cria os Conselhos Municipais de Educação. Mesmo aí, os prefeitos impõem as suas vontades, o que não pode acontecer. Então, lá no Ceará, lá na Caucaia, eu tratei o Conselho Municipal de Educação com o máximo respeito. Divergimos em muito, chegamos a acordos bem feitos. É isso que deve ser feito. Mas, infelizmente, não acontece. Eu tenho rodado pelo Brasil, dando muitas palestras, e tenho visto que, às vezes, em alguns municípios, os conselhos são meramente decorativos. Meramente decorativos. E aí sai o prefeito soltando decretos espatafúrdios. É um problema. Eu falo para os prefeitos, não carreguem a segurança pública. Segurança pública é um problema do Estado e da União. Não coloque no seu colo esse problema. Aí mas se eu não falar em segurança pública, o povo não vai entender. Explica. Era o que o Mário Covas fazia. Quando ele não queria fazer uma coisa, ele explicava. Saúde é tripartite, é União, Estado e município. Tá, então tudo bem, joga-se a culpa ali, a culpa lá, a culpa aqui, ninguém resolve nada. Meio ambiente, a legislação é mais nacional do que estadual e local é quase cosmético. Né? Bom, mas educação é do município. O culpado é o prefeito, é o secretário da educação. Então, trate a educação com prioridade, até porque você será lembrado, eu falo para os prefeitos, você será lembrado como prefeito educador. Porque tapar buraco, todo prefeito tapa, e buraco se abre todos os anos. Iluminar hoje é um problema também com o Estado. Certo? Então, faça o discernimento do que é de fato responsabilidade sua, prefeito. Educação, você vai notar, tanto é que você tem que dar 25% de todos os seus recursos para a educação. Mas, aí eu fico fazendo o quê? Alugando carro para delegado de polícia. E escreve na porta do carro, assim, ronda escolar. É claro que aquele carro passa todos os dias na frente da escola. O município é pequeno. Dá carro para a polícia. Mas por que carro? Porque quem tem que dar carro para a polícia é o Estado. Não a prefeitura. Não, mas aluga carro para dar carro para... Não. Aí você está o quê? Você está tirando o dinheiro da educação que você poderia transformar em aulas extras para os alunos. Claro. Auxiliares de ensino, cuidadores, tá? Infelizmente, é isso que acontece nesse país. Como é que você avalia a evolução da educação básica no Nordeste com o Sudeste? Eu te disse. Você tem Ceará, Alagoas, o Piauí crescendo, certo? Melhorando muito. Certo? Você tem, sabe por quê? Eles se espelharam no modelo cearense, no modelo sobralense. Você tem os maiores índices de Bolsa Família nesses estados. Tem estados lá que chega a 52% a dependência em Bolsa Família, ou seja, de cada 100 famílias, 52 famílias no Bolsa Família. Coisa que não acontece aqui em São Paulo, 13%, 14%, Santa Catarina, 8%. No entanto,
Aqui se investe muito mais em coisas. Sim, fazer metrô é bom, é claro que é bom. Fazer estrada é bom, é claro que é bom. Mas pense um pouquinho melhor, se não é melhor você parar por uns anos e fazer com que a educação, porque depois esses alunos bem formados trarão recursos, ou até mais recursos para o Estado. É. Lá nós, bom, já que tem seca, tem isso, tem aquilo, vamos investir na educação, investe na educação e faz com que aconteça isso. Você vai hoje ao ITA, 40% das vagas são ocupadas por alunos do Ceará. E assim já está acontecendo também com os alunos. Então, a educação de lá está se destacando mais em alguns estados. Em alguns estados. Não se fala da Bahia, por exemplo. Em alguns estados melhorando muito e vão melhorar muito porque agora pegaram, ou seja, o ensino lá em parte está estruturado. Você vai ao estado do Ceará, dos 184 municípios, hoje até mais que 100 municípios praticando o ensino estruturado. E o ensino estruturado da própria Secretaria de Educação do Estado. E lá criou um programa chamado, que agora o Camilo Santana está colocando no Brasil inteiro, chamado PAIC, Programa de Aceleração na Idade Certa. Ou seja, o aluno está no 6º ano, ele tem que estar no 2º ano, no 1º ano. Está com 7 anos, tem que estar no 7º. Ou seja, a aceleração para fazer com que o aluno, quando chegar aos seus 14 anos, se forme de fato no 9º ano do ensino fundamental. Sérgio, com você aqui, eu não posso deixar de falar, porque eu sempre tive muita amizade com ele. O Paulo Kobayashi, Sim, seu um irmão. lamento de família, né? É. Quantos anos já Paulo faz? já 20 anos que 20 faleceu, anos. 59 anos, foi muito precoce. Né? Muito precoce. Eu conheci o Paulo na Jovem Pan, quando ele era diretor e professor do Objetivo. Sim, o Paulo foi quase um cofundador do Objetivo Codigênio. Né? É, Paulo era coordenador da cadeira de Geografia é. e depois ele se transformou, ele fez opção por fazer carreira pública, foi ser candidato, foi deputado, foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, foi presidente da Assembleia Legislativa e depois deputado federal, coordenador da bancada paulista. Ato inédito, um deputado recém-eleito, deputado federal, ser coordenador da bancada paulista, da poderosa, entre aspas, poderosa, bancada paulista, 70 deputados e 3 senadores, coordenadores, já naquele mesmo ano, membro da comissão de orçamento, da comissão mista de orçamento, para cuidar do orçamento desse país. Mas morreu precocemente, com 59 anos. Muito cedo. Do que morreu, Paulo? Fala de cigarro. Muito cedo. De cigarro. Cigarro. De cigarro. Então, devastador, né? É. Para a família foi um trauma, e tanto é que nós criamos o Instituto Paulo Kobayashi, a família criou para preservar, a família e os amigos, né? Que existe até hoje, para preservar a memória do Paulo, porque o Paulo foi de fato um professor educador. E vinculam o Paulo à colônia japonesa. O Paulo, na verdade, a primeira eleição dela nem sequer passou pelo bairro da Liberdade. O Paulo foi eleito exclusivamente pelos alunos. Olha só. Né? Você tem mais irmãos? Sim, nós somos em 7, eu estou falando. Eu sou 7? italianado. Meu pai ele foi levado para o interior de São Paulo na época da guerra, porque achavam que meu pai fosse espião japonês. E ali ele ficou, e depois ele não pôde voltar, porque aí foi criando a prole e tal, como os italianos. Os italianos faziam prole grandes, né? 7, 10, 12 filhos. Meu pai fez 7. 7. E com 7 filhos era impossível voltar para as origens, para a colônia, Sim. para São Paulo. Não tinha como criar 7 filhos em São Paulo. Sim. E que meu pai fez, como todo japonês, na medida que os filhos iam adquirindo idade, tendo idade para estudar, ele mandava para São Paulo. Então mandou o Paulo, depois mandou o Cid, mandou a Elisa, o Toninho e o Sérgio, que é o 5º filho, sou eu. Certo? Vim para São Paulo, estudou e daqui não mais saí, certo? Então, eu digo que eu sou paulistano. Sérgio Kobayashi, você faz palestras sobre ativismo digital. Sim, eu procuro ser contemporâneo, Fausto. Então, Sim. quando eu percebi que o mundo estava caindo para uma outra forma de comunicação, eu também foquei nisso, né? Então, fui fazer o ativismo digital. Criei aqui em São Paulo, fui para as prefeituras, aí fui para o estado de Paraná, me dei bem. Paraná é outra cultura, né? Outra cultura, mas lá eu tinha um governador amigo, que era o Beto Richa, né? Que eu havia conhecido Beto em Brasília, Richa, filho do senador José Richa. E fui fazer a reeleição do Beto Richa e nós demos muito bem, criamos o ativismo digital lá, foi derradeiro no processo, porque derrotou a atual ministra da Casa Civil, a Gleisi, e derrotamos o Requião junto. Certo? Aí nós provamos como que era, de fato, para fazer um ativismo digital do bem. Depois versionaram para o mal.
E naquele mesmo ano fomos para o Mato Grosso do Sul para fazer a eleição do Reinaldo Azambuja pelo PSDB também. E levamos as ferramentas do ativismo digital no Paraná no segundo turno e derrotamos o Delcídio, que já estava sentado na cadeira de governador. Aí também depois nós fomos para Brasília para fazer a campanha do Isalci Lucas, do PSDB também, senador, e lá nós elegemos o Isalci Lucas. Aí depois veio a pandemia, eu fiquei 1 ano e meio preso, né, safenado, diabético, fui 1 ano preso, aí depois eu fui para o Ceará. Agora estou retornando, agora voltei a ser paulista, voltei a ser paulistano, voltei a ser brasileiro pleno, estou rodando pelo país, palestrando agora sobre educação. O ano passado foi um ano ruim, né? O tal do Donald Trump atrapalhou o país e o mundo, né? E agora a gente tenta retomar. Presidente do mundo. Né? Presidente do mundo. Ele se auto-investe de presidente do mundo, se auto-intitula presidente do mundo, mas acaba logo. Aí tá as coisas que nós aprendemos com o Mário Covas. Poder é efêmero. Os cargos passa são rápido, passageiros. São passageiros. Passa, certo? Então, não se iluda com o cargo, não. É, exatamente isso. O que você tem a dizer sobre a liberdade de expressão hoje aqui no Brasil? Olha, nós jornalistas advogamos a liberdade de expressão, até porque com a liberdade de expressão você tem a democracia plena. Sim. Certo? Eu, pessoalmente, sou social-democrata. Eu não sou nem extremado para cá e nem extremado para lá. Eu sou de centro, certo? Que é o que deve prevalecer de fato. Certo? Então, a liberdade de expressão ela tem que ser plena, sim. Não pode ser cerceada, não pode ser manuseada. Agora, é uma pena que tudo isso aconteça, né? Eu estou lendo agora, recentemente, um livro que já me deram há muito tempo, você sempre deixa para depois, vai deixando e vai acumulando leitura, do Rui Castro, que fala do tropicalismo, tá? Não sei o que, fala da Segunda Guerra Mundial, da época de Getúlio, do DIP, certo? E a gente vê que aqui no Brasil isso vem desde a sua concepção como país, né? Desde o advento da República, tudo isso. Isso é infernal, porque a cada década ou a cada geração você tem que ficar reestipulando. Agora, o que mais me surpreende é os Estados Unidos, que há 200 anos vive a liberdade de expressão com a plenitude, e agora um determinado sujeito lá resolve acabar com tudo isso. Né? Então, isso, digamos que é um perigo. É um perigo. O advento, digamos, desse lado extremo da direita é muito preocupante. Muito preocupante. E eu não sou de esquerda. Não sou de esquerda, eu sou de centro. Certo? Eu preconizo algumas coisas que a social-democracia preconiza e eu me mantenho fiel a ela. Eu penso igual a você, viu? Pensamos, até porque não tem como pensar diferente, jornalistas que somos há quanto? 50 anos, né? Qual é a sua visão sobre a inteligência artificial? Aí está o grande perigo. Aí está um grande perigo. As pessoas estão todas entusiasmadas com a inteligência artificial, só que ninguém ainda percebeu que essa conta vai chegar. Essa gratuidade é hoje para te cativar. Isso daí é a droga que vai começar a estimular. De repente você está totalmente dependente da tal da inteligência artificial. Começou com o Google, a questão de 15 anos, 20 anos, você aos poucos se foi aumentando com o Google. E agora vai chegar a conta. E a conta sob todas as formas, inclusive a conta física no banco. Você vai ter que pagar para utilizar. Bom, aí o problema da inteligência artificial para essas gerações atuais, porque nós já estamos no ocaso, mas para as próximas 2, 6 gerações, no quesito educação vai ser uma lástima. E aí é uma crítica que eu também faço aos nossos prefeitos, aos nossos governantes. Tentam cativar a criança com as tais das informatizações, dá-se tablet, computadores, ensino não sei o quê, ensino à distância, não sei o quê, e não qualificam os professores. Os professores hoje estão deixados de lado no processo. Existe uma lei desde 2015, a tal da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que a Vanzolini fez para a USP. Existe essa lei dizendo o seguinte, que você tem que fornecer aos seus educadores, ou seja, o município, o Estado tem que fornecer aos seus professores competências digitais. E não se faz isso. Da mesma forma como não melhora a merenda. Então, o professor hoje está caindo em desuso, porque os alunos estão sabendo mais que os professores. Isso é um problema. Tem sido um problema. Tem que se alinhar todo esse processo. Aprendendo errado, muitas vezes. Aprendendo errado. Aprendendo errado. Bom,
A gente está chegando no final Já? do programa, mas rapidamente, do que você mais se orgulha na sua trajetória profissional? Gosto de ter sido coerente até hoje e permanecerei coerente. Que bom, Eu aprendi, te que digo, bom. com um professor único, com um único instrutor, eu aprendi fiz bacharelado, mestrado e doutorado em política. Me orgulho muito disso, me orgulho muito de ter sido um próximo do Mário Covas. Pouquíssimas pessoas tiveram essa oportunidade, 21 anos ao lado dele. E faço com que a coerência. Eu ainda sou pobre, pobre financeiramente, eu só tenho meu apartamento. Mas eu enriqueci muito, digamos, culturalmente, em conhecimentos e coisas que eu posso transmitir. Eu me mantenho muito tranquilo no processo, eu faço com que a humildade seja uma rotina e não seja uma imposição. E assim vivo, assim vivo. Vivo como qualquer cidadão comum e eu sei que morrerei desse jeito também, portanto, isso, Todos nós. as coisas não me envaidecem, não. Todos Agora, nós. eu me envaideço sim da coerência com que eu me mantenho durante todos esses anos. Parabéns, viu? Muito obrigado, Cristo. Muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz em revê-lo Eu igualmente. e imagino que a gente tenha batido um papo muito gostoso aqui e muita gente aprendeu com você muitas coisas. Tá bem? Me chame sempre que precisar. Muito Estou à obrigado. disposição. Ao amigo espectador, eu fico aqui com o meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.